Ainda no MRUV, né? Lembrando aí, ó, MRUV é caracterizada por ter uma aceleração constante, ok? Então, ainda dentro desse tipo de movimento, que tem aceleração constante, a gente agora tem um segundo tipo de equação, né? Esta equação aqui, ó, que nós chamamos ela de função horária da posição no MRUV. Então, ela também é uma função horária da posição, só que lá era uma função horária da posição no MRU e aqui no MRUV. Você pode notar, lembre-se aí, né? A primeira função horária que você viu foi essa, ó, S é igual a S0 mais VT. Esta função horária da posição, ela só vale para o MRU, tudo bem? Esta aqui, ó, ela vale para o MRUV, tudo bem? Então, para cada tipo de movimento, você tem um conjunto de equações que auxiliam na descrição desse movimento, correto? E se você notar aqui, ó, esta equação aqui, né, é uma equação do MRU que é caracterizada por ter uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, assim, para o caso específico da aceleração ser nula, este termo some. Então, esta função horária da posição no MRUV vira a função horária da posição no MRU. Tudo bem? Então, você percebe que esta expressão aqui, ela carrega mais informação, né? Ela acaba sendo um caso geral, né, que engloba também o MRU. Só que é importante, caso geral não, né? Ela acaba sendo, sendo levado o MRU para o caso de aceleração ser nula, tudo bem? Então aqui é só uma observação, possivelmente você pode se questionar, né? Ah, mas também carrega o mesmo nome, né? Função horária da posição também. Também carrega o mesmo nome, só que uma é a função horária do MRU, outra é a função horária do MRUV, tudo bem? E aí o que significa cada termo? S representa a posição dele, que vai ser dependente de um determinado instante de tempo, que está aqui, né? São as nossas variáveis, elas estão interligadas, então dado um instante de tempo, você tem uma posição, e dado uma posição, você pode ter até 2 instantes de tempo, tá? Por quê, né? Depois, talvez, à medida que a gente for fazer os exercícios, vai ficar claro por quê, né? É uma característica própria de função de segundo grau, que carrega esse tipo de comportamento. Na sequência, a gente tem S0, que denota aqui, ó, posição inicial. A gente tem V0, que denota a velocidade inicial, porque nesse tipo de movimento a velocidade dele não muda por conta de existir uma aceleração. Então, este V0 é a velocidade de início, tá? E, por fim, a aceleração, né, que está aqui, certo? Que é a letra A. Então, essa função, ela é uma função de segundo grau. As informações com relação ao tipo de comportamento gráfico dela vai ficar para análise posterior, tá? Inclusive a dedução. O que eu quero que você tenha em mente é que tipo de informação a gente consegue retirar desta expressão, tá? Então vamos pegar a seguinte situação. Tenho aqui de novo uma rodovia, certo? Este aqui é o marco zero da rodovia. Tem um objeto que ele está à esquerda deste marco zero, né? E vamos supor, ele está numa posição inicial aqui, S0, que vale, por exemplo, menos 10, né? Menos 10 metros. Então essa rodovia aqui é dada em LS, é dada em metros. E aí ele se movimenta, esse objeto, e aí ele se movimenta para a direita. Ele vai ter uma velocidade inicial aqui, que eu vou chamar, vamos colocar, por exemplo, tendo o valor de 5 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade inicial dele. Vai se movimentar para a direita, com uma aceleração, por exemplo, também, né, dessa outra informação aqui, com uma aceleração de 2 metros por segundo. Não, vou colocar uma aceleração de menos 2 metros por segundo. Vou botar uma aceleração negativa. De menos 2 metros por segundo ao quadrado, correto? Então, ou seja, ele começa com a velocidade positiva,
só que ele tem uma aceleração negativa. Como velocidade e aceleração tem sinais trocados, você já sabe, né, de antemão, que esse movimento ele vai ser do tipo desacelerado, correto? Mas o ponto é o seguinte, esses dados que eu acabei de escrever aqui para vocês, né, que são as informações da posição inicial, da velocidade e da aceleração, esses são os parâmetros da nossa função horária, né? Se eu fosse escrever essa função horária, como é que ela ficaria? Essa função horária ela ficaria com o seguinte formato. S é igual a menos 10 mais 5t, né? Menos 2t ao quadrado sobre 2. Simplificando essa expressão, eu teria S é igual a menos 10 mais 5t menos t ao quadrado. E, desculpa, faltou um t aqui. Mais 5t menos t ao quadrado. Então, o que ela vai dar para a gente? Vai dar a informação de qual a posição que o objeto vai estar dado um instante de tempo, correto? Então, por exemplo, quero saber a posição desse objeto para um instante de tempo t igual a 1. T igual a 1 segundo. Qual que vai ser? Então, faça a conta. Ó. S é menos 10 mais 5, troca o t por 1, menos troca o t por 1 ao quadrado. Então, 5 vezes 1 é 5, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado 1, 5 menos 1, 4, menos 10 mais 4, menos 6. Então, a posição dele vai ser menos 6 metros, tá? Vamos agora para o instante de tempo 2, t igual a 2 segundos. S, então posição inicial, mais a velocidade de 5 metros, vezes o tempo agora de 2 segundos, menos esse tempo 2 ao quadrado. Então, 5 vezes 2, 10, 2 ao quadrado, 4, 10 menos 4, 6, menos 10 mais 6, menos 4. Então, ó, deixa eu até escrever aqui para enfatizar o menos. Então, ele continua se deslocando para frente, né? Continuando aqui, vamos lá. Instante de tempo t igual a 3 segundos. Vamos fazer essa conta. Posição final, então, é menos 10 mais 5, troca o t por 3, menos o t ao quadrado, que é 3. Então, 5 vezes 3, 15. 3 ao quadrado, 9. 15 menos 9, isso dá 6. Então, menos 10 mais 6, isso vai dar menos 4. Menos 4. Então, peraí, o que aconteceu? De t igual a 1 a t igual a 2, ele saiu da posição menos 6 para a posição menos 4. Não é isso? Ó. Ele começa no menos 10 em t igual a 0, ele vai aqui para a posição menos 6, vem para a posição menos 4, então, de t igual a 1 para t igual a 2. Mas de t igual a 2 e t igual a 3, ele continuou na posição menos 4? É isso? Né? O ponto é, não. O que será que deve ter acontecido, então, nesse intervalo? E aí, a gente pode verificar o seguinte. Com base nessas informações que eu tenho aqui, desta função horária da posição, né? Lembrando, este termo aqui, ó, representa a posição inicial, este termo representa a velocidade inicial, e este termo que está apagado aqui, esse menos 1, né, que seria ele dividido por 2, né, representaria a aceleração, né? Então, com essas informações, eu conseguiria montar uma função horária da velocidade. Lembra a função horária da velocidade? Ela que é igual a V0 mais A vezes T. V é igual a V0. Quem é V0? 5. Quem é a aceleração? Menos 2. Então, olha só. Quando é que vai ter a inversão de velocidade? Lembra que eu falei disso no outro vídeo? Quando é que tem a inversão de velocidade? Quando este V0 aqui for 0. Então, faz ele igual a 0. 0 é igual a 5 menos 2t. Resolvendo essa equação aqui, você vai chegar que t é igual a 2,5 segundos. O que significa essa inversão de velocidade? É quando a velocidade dele que começa positiva, ó, como eu dei destaque para vocês, a velocidade dele aqui ó, começa positiva. Só que, pelo fato da aceleração ser negativa e a velocidade positiva, ou seja, eles têm sinais trocados, esse é um movimento desacelerado. Então, à medida que este objeto ele se movimenta daqui para cá, a velocidade dele vai diminuindo.
e quando ele chega no instante de tempo t igual a 2,5 segundos, que foi o que a gente encontrou aqui, a velocidade dele zera e ele inverte o movimento, então ele retorna. Ele vai se movimentar agora para cá. Então ele vai para frente, né, e depois ele volta. Então por isso que eu tenho 2 instantes de tempo com a mesma posição. Depois desse 4 metros aqui, ó, ele ainda andou mais um pouco, né, andou até uma distância máxima, vamos colocar, e voltou, né, passando por ele novamente. Então, isso é um comportamento que é comum em funções do segundo grau, que é esse tipo de função que a gente está analisando aqui, ó, tst ao quadrado aqui. Tá? Então, dado um instante de tempo, eu tenho uma posição, mas dado uma posição, eu posso ter 2 instantes de tempo. Né? Então, para a posição menos 4, existem 2 instantes em que ele passa para essa posição. Na ida, para t igual a 2 segundos, na volta, para t igual a 3 segundos. Tá? Então, vamos lá. Qual que é a chave aqui? Qual que é a ideia geral? Esta função horária da posição no MRUV vai te dar qual a posição que o objeto vai possuir à medida que o tempo passa. E complementar, né, se somando a essa expressão, a gente tem também a função horária da velocidade no MRUV. Então, essas duas expressões em conjunto auxiliam nessa descrição de um movimento que tem como característica uma aceleração constante. Ok? Então, o objetivo deste vídeo do anterior era justamente apresentar essas duas primeiras equações e mostrar o papel que elas têm dentro deste processo de descrição de movimento. Lembre-se que essa é a frase-chave para essa temática de cinemática, certo? A cinemática se resume a isso. Tudo bem?